E aí nós passamos aqui para autorreflexão. Olha aí, eu coloquei uma pessoa refletindo, olha só que bacana, sobre como que eu posso refletir sobre a minha própria produção textual. Tem como eu fazer isso? Claro, tem como eu fazer isso. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que o estilo revela quem somos. Ou seja, ao escrever, ao desenvolver o seu estilo na escrita, você está mostrando para as pessoas quem você é, ok? Sua personalidade. Não é à toa que alguns testes psicológicos são feitos através do estilo, ok? Do estilo da escrita da pessoa. Pede para a pessoa fazer um fluxo de escrita para poder ver a personalidade dela. Mas existem marcas que tem de personalidade que você pode começar a pensar na hora que você estiver escrevendo. Existem marcas de personalidade que você pode observar na hora que você escrever um texto. Seja um artigo, seja um texto de pensamento, uma reflexão, uma crônica, um diário, você consegue perceber. A primeira coisa no seu texto que você pode refletir a respeito é se tem marcas regionalistas, ok? Se tem regionalismo, ele revela um pouco da sua cultura. Não quer dizer que você vai escrever num texto com sotaque, não é isso. Mas determinados empregos de algumas palavras e determinadas repetições de alguns termos mostram um regionalismo, a cultura presente na sua escrita. Ali você começa a moldar. E aí você vê se está exagerado demais, se não está, se é interessante deixar para como uma marca sua, da sua personalidade, e assim sucessivamente. Segundo, nós temos aí a variação linguística, ou seja, a maneira como você varia a linguagem dentro de um texto. Se você consegue fazer uma linguagem um pouco mais solta no personagem, uma linguagem um pouco mais trabalhada, ou seja, se você faz uma linguagem mais formal, mais informal, se você consegue variar essas linguagens, você vai observando essa variação. Ali pode ser revelado o seu estilo também, ou seja, a sua reflexão a respeito do seu texto, a forma como você pensa, a forma como você analisa um texto a respeito disso. Então, a variação linguística é um dos pontos principais a respeito aí do seu estilo, da sua reflexão sobre o texto. Outra coisa que você pode reparar muito, que eu vejo muito nos textos, é um elemento simbólico. Ou seja, algo que é simbólico, que você coloca muito no seu texto. Pode ser cores. Eu fiz uma análise aí do Mágico de Oz, fiz uma análise simbólica do Mágico de Oz, esse vídeo está no canal, e nessa análise simbólica eu mostrei como o autor foi mostrando o simbolismo das cores ao longo da sua história. Então, no começo, o mundo era preto e branco, depois ela vai para o mundo de Oz, e nesse mundo de Oz, nós vemos ali colorido, e ela vai pela estrada dos tijolos amarelos, ou seja, que o amarelo simboliza iluminação, então ela vai pelo caminho da iluminação para encontrar o Mágico de Oz, que vive na cidade das Esmeraldas, que é verde, verde simboliza esperança, vitalidade, saúde. Então, o mágico utilizou as cores de forma simbólica, porque ele achou que foi interessante isso aí na sua história. E tem muitas pessoas... Repare se você não repete algo muito simbólico dentro da sua história. Pode ser a figura paterna, a figura materna, tá bom? Pode ser algo que você goste muito, que você assista, que você repita muito aquilo ali, uma mitologia. Isso tudo são elementos simbólicos que podem fazer a diferença na sua escrita e pode ser algo que você possa trabalhar. Olha, eu gosto muito da simbologia, vamos supor ali, da paternidade. Então, você vai fazendo diferentes histórias, vai escrever diferentes textos, vai fazer diferentes pontos de vista em que você vai trazer a simbologia da paternidade. Olha, eu sou uma pessoa religiosa, então a figura de Cristo é muito importante para mim. Então, você vai trazer de forma simbólica a questão do Cristo em suas histórias. Você vê naquele livro, Crônicas de Nárnia, que o autor trouxe de forma simbólica a imagem de Cristo, né? O leão, a feiticeira e o armário, né? Então, o leão é o próprio Cristo, ele morre na história e depois ressuscita na história também, é o leão, né? Chama Crônica de Nárnia, foi feito um filme a respeito dele também. Então, você vê, por que o autor trouxe aqueles símbolos de Crônicas de Nárnia? Porque para ele, a questão do cristianismo é muito simbólico, é muito forte. Então, ele arrumou uma maneira de trazer a forma simbólica em suas histórias. Você repara também, o que é simbólico para você? O que tem importância para você?
Isso pode ser algo importante que você possa te ajudar a refletir sobre o seu texto e te ajudar a desenvolver um estilo mais à frente. Legal, né? Outra coisa, você foca muito em um tema? Olha, eu estou focando muito em um tema, aquele tema ali está sempre dentro de mim, sempre fala, olha, isso pode ser indício de um desenvolvimento de um estilo. Então, porque quando a pessoa foca no tema, ela consegue enxergar aquele tema por diferentes ângulos. Então, ela mergulha num tema, ela vê de uma maneira, ela consegue ver de outra, porque ela fala bastante daquele tema. Então, ali você pode refletir. Se eu falo bastante desse tema, eu posso olhar ele por diferentes ângulos. E olhando ele por diferentes ângulos, eu consigo, gente, vamos supor ali, trazer um estilo próprio a respeito daquela temática. Olha só que legal isso aí. Então, eu tenho um autor, um diretor, que o nome dele é bem complicado. Pode ser que eu fale errado, chama M. Night Shyamalan. Shyamalan, eu acho que é isso. Esse é o diretor de cinema que fez o filme O Sexto Sentido, Sinais. Ele fez filmes bastante conhecidos. E um tema que ele sempre traz nos vídeos dele, um tema que ele sempre traz no processo dele é a redenção, ou seja, a pessoa conseguir se recuperar de um momento muito complicado da vida dela, conseguir se recuperar de um trauma. Então, isso ele traz esse tema constantemente em suas histórias. Eu reparo muito isso. Esse tema ele é constante nas histórias do Shyamalan. E outra coisa do Shyamalan é que ele faz parte do movimento do cinema de suspense. Mesmo assim, ele conseguiu desenvolver a personalidade dele de uma forma incrível nos filmes dele. Então, aqui é o momento de você auto-refletir sobre o seu texto. Será que você tem regionalismos, palavras específicas que podem chamar a atenção? Será que você consegue variar bem a linguagem ao longo da sua escrita? Você traz algo simbólico, olha, tem algo simbólico, um elemento simbólico que se repete muito no meu texto. Ou então, você foca em um tema constantemente. Tudo isso são indícios para você refletir sobre o seu texto e assim pensar que você está no caminho para desenvolver um estilo dentro de uma escrita. Não é legal isso aí? Eu acho muito interessante também. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida e nos segue para mais vídeos como esse.